Já faz um tempinho que eu tinha mudado para Linux a partir do Windows e eu resolvi mudar de distribuição. Eu estava usando o Ubuntu porque é a primeira opção que surge na minha mente, porque do tempo que eu usava Linux para cá, o Ubuntu se tornou referência no mundo desktop, Linux. E eu comecei a pesquisar outras alternativas, a ver outras alternativas, porque eu sempre achei o Ubuntu meio inchado. E aí eu fiquei sabendo de algumas controvérsias envolvendo privacidade com a Canonical, que é a empresa que produz o Ubuntu. E aí eu resolvi migrar para o Manjaro, que é uma forma mais fácil de instalar o Arch Linux e também uma distribuição com seus próprios méritos e defeitos, que já se diferencia do Arch numa série de coisas. É mais amigável para instalar e, enfim, tem a sua própria linha estética, mas eu estou curtindo bastante o Manjaro, pelo acesso, inclusive, aos pacotes do Arch Linux, que é um repositório muito completo, né, até onde eu sei. Você só perde para o Debian, né? Mas, enfim, vocês vão ver aí a minha área de trabalho agora, tá? Deixa eu posicionar direitinho aqui para não ficar na frente de nenhum elemento. Dá um shift aqui, diminuir um pouquinho minha cara. E agora vocês estão vendo a minha área de trabalho com o OBSzinho ligado. E eu vou simplesmente mostrar aqui para vocês o DaVinci Resolve funcionando, que foi uma das coisas que eu fiquei com medo de migrar para o Arch, foi o DaVinci Resolve não funcionar, né? Tem um risco sempre disso acontecer. A Blackmagic Design não se importa muito com distribuições específicas. Eles, se não me engano, eles dão instruções específicas para Red Hat e para, acho que, CentOS. Uma baseada em RPM, a outra baseada em Debian. Que é, aliás, um problema que a gente enfrenta quando resolve migrar para uma distribuição como o Arch, porque ele usa um outro formato, um outro tipo de gerenciamento de pacotes, diferente do Debian e diferente do RPM. E aí, enfim, é uma curva de aprendizagem a mais quando você adota um Linux como esse. Mas enfim, eu consegui fazer funcionar. Usei passo a passo lá na wiki do próprio Manjaro, usando um script que tem no Arch. Mas aqui, para ele funcionar, eu tenho que deixar com que a minha placa GeForce... Deixa eu voltar aqui para as atividades. Com que a minha placa GeForce comande o processo. Se você vier aqui em configurações, eu tenho que ter a GeForce aqui como comandando os gráficos, tá vendo? A minha é uma MX 250 com 2 GB de RAM. Agora, como é que eu faço isso acontecer? Isso aí foi a parte difícil. Eu tive que instalar um software chamado Optimus Manager, certo? Eu não vi se ele tem interface gráfica, ele tem um código para mandar, para transformar em NVIDIA, e tem um outro comando aqui para você voltar para Intel comandar o sistema. Quando você usa a placa integrada para comandar o sistema, você gasta menos energia. Então, significa pelo menos 2 horas de bateria a mais. Eu teria tipo umas 5 horas de bateria usando a NVIDIA e teria umas 7, 8 usando o controlador da Intel, né, que é integrado no processador. E aí eu fiz um alias para ficar mais fácil, né? Eu digito GeForce e aí ele já pega esse comando e executa. Ou então eu digito Intel e volta para o original. Né? No caso eu estou na GeForce, já que o meu DaVinci Resolve está funcionando, né? Então trata-se de GeForce. Se fosse na Intel, ele ia ficar peidando para funcionar sem funcionar. E naturalmente, para usar o DaVinci Resolve, a gente tem que ter algumas restrições no Linux diferentes das restrições do Windows. É um software restrito porque é um software que é um freemium, né? Ele quer vender um software, ele não está tão preocupado assim em vender para o usuário comum, porque é um software usado para fazer filmes em Hollywood, então o usuário comum pode muito bem baixar a versão gratuita e se dar muito bem com ela. No Windows ele consegue importar qualquer coisa para dentro. No Linux ele precisa converter o footage, por exemplo, os vídeos que você captura na sua câmera do celular ou na sua GoPro ou numa câmera 360 como essa aqui. Você precisa, todas elas gravam em MP4, que é um formato, digamos assim, comprimido, né? Com compressão.
com um codec proprietário para comprimir e descomprimir. E o DaVinci resolveu não entrar na possibilidade remota de uma briga jurídica por causa disso. No Linux, que é um mundo, digamos assim, que valoriza muito o software livre, né, e gratuito, inclusive, não pode importar MP4. Se você jogar um MP4 aqui, simplesmente aparece uma tela preta. Tá? Para que um vídeo seja importado, ele tem que estar no formato MOV e ele precisa ter o áudio no formato WAV 16 bits. Se não for assim, ele não reconhece. E também para exportar tem algumas dificuldades. Se eu pegar esse arquivo aqui, abrir, ele vai pedir para mudar o frame rate do projeto, tudo bem. Não vou usar câmera lenta nem nada. E aqui está áudio e vídeo. Okay? Na hora que eu vou exportar, ele também me dá pouca coisa aqui. Ó. Eu posso exportar em formato de imagem, ele vai botar a sequência de imagens aí. Eu posso botar o QuickTime no máximo. Tá? Ou TIFF. Então, o QuickTime é praticamente o único formato de vídeo reconhecível, né, que a gente conhece, que está disponível. Né? Aí tem um codeczinho aqui que varia, GoPro Cineform. Eu não tinha nem visto isso aqui com calma, mas eu acho que dá até para mexer um pouquinho nisso aqui e a gente vê depois o que é melhor. Né? E aqui a gente tem o formato que vai ser exportado esse vídeo. No áudio a gente só tem o PCM linear 16. Claro que pode também botar um IES, não sei nem que porra é essa, ou 2432 no PCM, mas isso só vai aumentar o tamanho do arquivo, especialmente se a gente estiver falando de um arquivo que vai tocar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Não precisa de uma grande qualidade de áudio. Então o PCM linear fica um arquivo bruto, gigantesco. Né? E aí, então, depois que você consegue exportar com essas características que ele oferece, você tem um arquivo gigantesco que você vai demorar muito mais tempo para fazer upload para o YouTube, dependendo da velocidade da sua internet. Mas mesmo assim, é um desperdício, porque o YouTube vai fazer um dump down desse arquivo, vai filtrar o arquivo, comprimir, fazer toda a mágica que o YouTube faz para colocar todos aqueles tamanhos de arquivo para as diferentes velocidades de internet, de forma automática. Então, para que eu jogar um arquivo de 10 gigabytes lá no YouTube? Não precisa. Ele vai ser processado e o YouTube tem diretrizes, inclusive, de formato. Então, eu pego essas diretrizes e coloco num outro aplicativo chamado Handbrake, que é esse aqui. E aí eu coloco o vídeo aqui e coloco exatamente as características que o vídeo precisa ter para estar no YouTube. Tá? Então, tudo isso são algumas dificuldades que você tem quando você vai usar o DaVinci Resolve no Linux. Especificamente no Manjaro, você precisa daquele Optimus, né? Para selecionar a sua placa de vídeo. Então era isso, conversinha rápida, só para a gente ver meu sistema novo funcionando e vocês saberem que eu não sou mais nenhum Windows Boy. Eu estou aqui no Linux já faz vários meses, desde o ano passado, e que, enfim, em algum momento eu migrei para o Manjaro e estou experimentando. Meus dados de trabalho são todos na nuvem e eu não tenho grandes dificuldades de mudar de sistema operacional. Então, vez por outra, eu faço isso mesmo. Eu só tenho cuidado para garantir que o que funcionava no anterior funcione no novo, né? Porque eu tenho pacientes que usam programas específicos, que eu uso programas específicos com eles. E aí eu não tenho como chegar no dia da consulta e não está tudo configurado como eu preciso, para não perder tempo e nem perder o paciente. Né? Então é isso. É isso aí.